com uma só pequena dica, as histórias e o background dos seus personagens vão ficar muito melhores, galera. Essa dica é uma dica muito simples. Quando eu colocar ela na tua cabeça, você vai ver que, na sequência, os erros que eu vou apresentar, que a gente faz muitas vezes quando tá criando nossos personagens, não aconteceriam. E com isso, teus personagens vão ficar muito mais bacanas, tanto na mesa, quanto para qualquer tipo de jogo. Vamos começar com uma pergunta. O que é que faz um personagem ter uma boa história? O que é que define o que é bom ou ruim? Ah, isso não se define, personagem, cada história é uma história. Não, não, não. É um jogo, galera, é um jogo colaborativo RPG. Isso quer dizer que existe sim uma medida que define quando uma história de um personagem é boa ou quando ela é ruim. E isso vai levar a gente à nossa dica. E a dica é o quê? O personagem tem uma história, um background bacana, quando ele é um background que gera ideias. Tanto para o jogador, quanto para os colegas, quanto para o mestre. É uma história do personagem que faz com que todo mundo queira não só participar dessa história, como saber o que aconteceu nela, dar uma cavada, resolver problemas que ela cria. Ou seja, a história em si já quase que podia virar uma campanha. Essa primeira parte que eu falei de virar uma campanha é onde vem o primeiro grande erro. E o primeiro grande erro é quando a gente pega essa ideia de criar uma história envolvente e faz com que a gente, o nosso personagem, seja só e o único centro dessa história. Então esse é o erro número 1 que a gente não vai querer fazer, mesmo seguindo essa dica. Criar uma história onde o nosso personagem é a grande estrela do universo, é o Harry Potter da galera, que vai ser o escolhido sagrado. Pode ser legal isso? Pode ser. De repente a gente quer combinar até com o mestre, outros colegas, mas é uma coisa que a gente não traz de cara pra história. A gente cria um personagem que, claro, vai ter suas vivências, vai fazer ele ser especial a ela. Mas isso não vai ser uma coisa que já do começo, quando você ainda é level 1, já define o personagem. Não, eu sou o grande escolhido. Isso não dá uma boa história. Porque os outros jogadores também querem ser escolhidos pra alguma coisa. E aí vai ficar aquele bando de escolhido no mau conflito. Não funciona. Como é que a gente faz pra ficar legal essa parada? Simples. A gente vai criar uma história onde o nosso personagem tem eventos, situações que aconteceram com ele, que vão se colocar também no mundo do jogo. Então quando você vai colocar e falar que, poxa, meu personagem sobreviveu a um ataque bárbaro à sua vila, né? Uma história clássica pra botar o personagem pra ser durão, né? Sobrevivente. Agora, quem são esses bárbaros? Deixa pro mestre. Aonde era a sua vila? Deixa pro mestre. Talvez você pode falar, assim, a questão do clima, né? Pra poder dar uma combinada com o seu personagem. Ah, era uma selva e tal. Agora, os detalhes você deixa pro mestre, porque quando os outros jogadores começarem a vir história, de repente era da mesma região. E vocês vão começar a juntar a teia ali de histórias de vocês e fazer uma parada bem mais interessante. Então essa é a dica número 1. Crie elementos que você pode só colocar eles na mesa, mas os detalhes ficam pro mestre e pro resto da mesa juntos. Agora, bora pra segunda parte, o segundo erro tipo, que a gente quer fazer uns personagens especial, que dá pano pra manga, mas o personagem é poderosíssimo demais. O personagem, na verdade, é épico, só está fraco agora porque, por algum motivo, seus poderes foram retirados. Isso é uma coisa típica. Galera bota que o herói venceu não sei quantas mil coisas e agora, ó, está assim. Galera, a não ser que você esteja jogando um RPG onde o pessoal já começa com poderes meio divinos, poderosíssimo, imortal ali, por aí vai. Isso não é uma boa história. Por que que não é? Porque ela não cria mais novos elementos. É uma história que se baseia em muita coisa que já aconteceu, coisas gloriosas. E aí agora o mestre vai ser obrigado a criar coisas que topam essa parada tua aí, que façam pra ser ainda melhor do que o que você já inventou. Você tá botando maior pressão no mestre pra fazer com que algo ainda mais épico aconteça. E pode ser que a mesa, na verdade, nem estava pensando em nada tão épico assim. Ia ser uma coisa começando ali numa vilinha ou numa pequena cidade. Esse tipo de coisa épica demais não funciona se não for acordada com a mesa toda. Se for para todo mundo ser épico e o grupo é de Deus, beleza. Se não, esquece a parada épica. Você vai ser provavelmente level 1 ou no mínimo, se não tiver level, um personagem iniciante. Não faz sentido você já ser a coisa mais maravilhosa do planeta. E tem mais. Isso não é sem graça. Ao contrário. Quando você faz um personagem que tem pra onde crescer, aí é que é o fera. Porque qual é a grande graça dos filmes bons? É que a gente vê um personagem que começa assim, virar isso aqui. O cara vai se desenvolvendo. E para se desenvolver vem a próxima parte. A terceira dica é, as ideias que você vai trazer pra mesa são ideias que fazem com que o seu personagem tenha que mudar. Alguma coisa no seu personagem tá de um jeito X, mas você não quer que fique assim. Você quer que isso mude. Como isso vai mudar? A gente não sabe ainda. Pode ser que seja algo que precise de apoio de fora. Pode ser que o seu personagem, por exemplo, é uma pessoa bacana e tal, mas tem muita pouca confiança em si mesmo. Talvez porque justamente foi abandonado da tal vila, sente-se que não conseguiu ajudar ninguém lá no momento, viu gente e ele, ó, o pessoal morreu e eu não pude fazer nada. Sou incompetente. E aí, junto com a confiança de seus colegas que mostram, não, olha aqui, você tá com a gente, você tá fazendo as coisas, tá dando certo, você começa a ganhar essa competência.
E aí vai saindo do incompetente para se tornar o herói competente. Então, uma mudança é sempre uma parada que não só dá muitas ideias, porque como você deixa de ser competente e vira competente, como também coloca os outros jogadores para botarem sal ali, de como eles vão te ajudar a sair desse ponto A e chegar no ponto B. Essa parte do personagem mudando é essencial, porque se o personagem não muda, acontece uma coisa que a gente vai saber rapidamente. O que é? A gente enjoa do personagem. Joga, é sempre a mesma coisa. Tô batendo, agora eu tô batendo mais. Passei de leve, bata ainda mais, que legal. Não mudou. Se você não botar um outro tipo de arma, outro estilo de luta, talvez habilidades que não tem nada a ver com as habilidades originais do seu personagem, você vai ver que você vai enjoar do personagem. Por isso que a história do seu personagem tem que levar ele ou ela a querer mudar durante a campanha. E essas mudanças você pode planejar até com o mestre. Falar com a sua mestre lá, poxa, mas ó, quando a gente for pra tal região, coloca um desafio que tem a ver com isso e isso, que é uma coisa que eu gostaria de desenvolver no meu personagem. E aí o mestre, mas você já tá dando o quê? Ideias. Senão, mais uma vez a nossa dica central. Crie elementos que deem ideia pro mestre e pros jogadores para fazer o teu personagem ir mais pra frente. Quando você criar a história do seu personagem, você vai querer dar profundidade para ele. A profundidade no personagem a gente dá quando a gente bota não só defeitos, coisas que, por mais que o personagem seja, por exemplo, um paladino honrado e tal, né? O tal do sobrevivente da vila agora, quer defender os pobres, ele é um cara com pouca confiança nele próprio. Então você pode colocar que o seu paladino, apesar de ser corajoso, sempre enrola um pouco para tomar ação. Na hora da atitude, ele sempre tem aquela segurada, não vai dar aquela carga na primeira rodada, vai até segurar, defender os colegas, mas não é o cara que vai e faz. Por quê? Porque ele sempre tem assim, essa falta de confiança natural. Coloque uma desvantagem no seu personagem. Isso você vai ver como vai dar muito pano para manga para várias histórias. Outra coisa que você pode colocar também são os aliados do seu personagem. Crie 2, 3 outros personagens que podem ter sido rivais dele, ou aliados, amigos, que você cria o nome, cria assim uma descrição leve, fala qual era o papel que eles tinham pra você. Ah, era um rival, era uma ex-namorada, era alguém que me desafiava de uma maneira positiva, mas que depois eu perdi o contato. E deixa essas pessoas num papelzinho, pá, na mão da sua mestre ou mestre, pra poder eles usarem, trazerem essa galera pro jogo também. Isso também é uma boa forma de enriquecer a sua aventura. Colocar o teu personagem pra aumentar o tamanho do mundo que você joga. Quanto mais o personagem, eu vou repetir de novo, é a terceira vez. Ideias que ampliem a força ali da campanha, que deem mais elemento pros mestres, pra todo mundo. Cada vez que você traz isso, você tá deixando o personagem ainda mais bacana, porque o pessoal quer participar junto com você, eles querem que o teu personagem também se desenvolva. Outro ponto muito importante aqui, talvez até o mais importante, o seu personagem e a história que vem dele ou dela não pode ser motivo para que essa pessoa não queira se aventurar. Tome muito cuidado com isso. Não faça um personagem que, vamos dar o exemplo do cara da vila de novo, tem tanto medo que a vila caiu, de que ele falhou e não quer mais sair do lugar. Isso é muito bom para NPC, porque aí os jogadores querem tirar o NPC dessa letargia. Para herói ou heroína não é legal. Você não quer um personagem que o pessoal tem que ficar convencendo aí pra aventura toda hora. Não. O seu personagem, ele tem que ter essa motivação intrínseca. Isso vale para qualquer personagem, em qualquer campanha, em qualquer sistema. A parte do eu quero me aventurar, eu quero ir para o fora no mundo, isso tem que ser um dado, isso é automático, porque senão você tá indo contra a natureza de um RPG. E aí você vai criar o quê? Um problema. Você não tá criando uma coisa que dá ideias para os jogadores, você tá criando uma irritação que faz o pessoal ter que ficar dando a chamada desculpa. Uma coisa são ideias criativas, as outras são desculpas esfarrapadas para conseguir tirar teu personagem do lugar. Isso só enche o saco e é uma terrível forma de criar uma história de personagem. Não bote isso. Teu personagem tem que ser naturalmente um aventureiro ou aventureira. Bora fechar esse vídeo com umas dicas práticas de materiais e sites que vocês podem usar para fazer. Uma dica muito boa, esse livrinho aqui, galera. Esse livrinho é fantástico. Se chama Ultimate RPG Character Backstory Guide. Ele dá umas ideias maravilhosas. Ele faz perguntas para você. Você pode abrir em qualquer página, tentar responder as perguntas aqui. Ah, quando meu personagem tenta fugir, o que acontece? Ele realmente já é o primeiro covarde? Ou não? Eu sempre me arrependo, eu sempre penso o que eu posso levar comigo. Quais são coisas que me movimentam nisso? Tem várias outras perguntas assim interessantes. O que eu priorizo quando eu tô numa situação de perigo? Eu tento salvar vidas, eu tento salvar a minha vida, ou eu tento pegar dinheiro, esse tipo de coisa. É um livrinho bem bacana. Uma outra dica bacana são alguns sites que você vai achar online. Um deles é muito simples, que é o Character Background Generator, que cria na hora ali para você, meio, né, baseado em AI, ChatGPT, aliás, outra ferramenta que dá para usar, uma ideia grosseira do personagem. É bem legal esses sites, porque isso aí te dá tipo uma argamassa. Você coloca ali umas ideias, vem um primeiro personagem e você consegue ir moldando ele ali, entendeu? Pulindo as arestas, amassando aquela massa ali antes de botar no forno para dar um personagem que você goste.
Às vezes a gente precisa disso, de ideias que venham de fora da nossa cabeça, para justamente sair da zona de conforto e criar coisas que a gente não poderia criar sozinhos. Essa é, digamos assim, a maior forma de criatividade. É esse poder de pegar elementos que a gente não está acostumado e tentar misturar eles de uma maneira nova. E com isso, galera, a gente fecha esse vídeo. Se você quer aprender mais sobre como fazer um personagem seu ficar bacana também como mestre, vai para o nosso vídeo sobre NPCs, como apimentar eles, que tá aqui, ó, linkado.